Estou muito feliz de estar aqui, por isso queria agradecer à Invis essa oportunidade enorme de estar podendo trazer mais de 40 mil pessoas para dentro da minha sala, um lugar importante, onde eu costumo dividir minhas informações, meus conhecimentos com meus pacientes, e agora estou tendo uma oportunidade única de estar podendo fazer isso em grande escala, junto com outros colegas, que eu tenho muito orgulho de dizer que são meus amigos de trabalho e amigos pessoais. Vou abordar com vocês a ideia, quando o tema buscado foi emagrecimento saudável. Eu não consigo imaginar emagrecimento saudável sem que você esteja vivendo uma vida saudável. Então, para mim, a ideia de ter um emagrecimento saudável é fundamentada na mesma ideia de uma vida saudável, ou seja, embasada nos 4 pilares que eu considero os pilares de uma vida saudável. Vamos falar dos 4 pilares da vida saudável. Vamos falar um pouco de dieta e intestino saudável, vou falar de atividade física, vamos falar de sono reparador e vamos falar de modulação do estresse. Se nós conseguirmos trabalhar esses 4 pilares, dieta, intestino saudável, atividade física, sono e estresse e a modulação hormonal, com esses 4 pilares podemos promover uma vida saudável e evidentemente um emagrecimento saudável, mas mais do que o emagrecimento saudável, a ideia de que esse estilo de vida é a maneira mais preventiva e saudável de não desenvolver sobrepeso nem obesidade e muito menos ter que buscar emagrecimento. Afinal de contas, você não vai engordar se você manter esses 4 pilares em ordem. Vou falar de dieta e intestino saudável agora. Dieta nós podemos abordar vários temas. Poderia me aprofundar aqui horas com vocês. Mas há muitos outros colegas falando de dieta para vocês, muito mais qualificados até, alguns especializados, nutricionistas, e por isso alguns temas eu vou passar um pouco rápido, como dieta e atividade física, gastando e disponibilizando mais tempo falando em sono, em cortisol e o estresse e como isso interage no desenvolvimento de doenças metabólicas, no desenvolvimento da obesidade e de doenças crônicas futuras. Quando falamos em dieta, as pessoas logo pensam em alguma maneira para emagrecer. Ok, existem várias maneiras que podemos acelerar ou proporcionar ou dar o startup para o emagrecimento. A dieta detox é uma delas. Mas não se confunda que dieta detox é uma dieta a ser seguida por toda uma vida. A dieta detox faz parte de um planejamento estratégico na busca de saúde. A dieta detox pode ser o início de uma limpeza, de uma faxina intestinal e hepática, pode fazer parte do início de um emagrecimento, pode fazer parte de um tratamento de reposição de lactobacilos, prebióticos e probióticos. E pode ser até aquele castiguinho para segunda e terça-feira após uma jacada no final de semana, que eu sei que todo mundo gosta de fazer. Então, a detox pode dar essas pequenas correções pontuais. Podemos falar, não posso deixar de citar na dieta do HCG, entretanto, há colegas abordando de forma mais profunda e exclusivamente esse assunto, sugiro inclusive que assistam essa aula, pois esse tema é encantador. Algumas dietas que eu considero dietas inteligentes, dieta em zona, dieta paleolítica, dieta do Mediterrâneo, e elas têm algo em comum, elas têm um denominador comum, e eu queria que vocês pensassem aqui comigo. Dieta em zona é a ideia de promover um equilíbrio hormonal através dos alimentos. Sim, zona é uma zona de equilíbrio com baixa insulina e alto glucagon. Uma baixa insulina nos garante um risco de acumular gordura menor. E o glucagon é um grande lipolítico. Então nós conseguimos manter uma saúde com ganho de massa muscular, queimando gordura e não acumulando gordura. E o que tem de especial nessa dieta? Ela foi descrita pelo Dr. Seegers e ele é dono de vários prêmios e best-sellers com esses livros. As grandes celebridades americanas seguem essa dieta. É uma dieta embasada em proteínas magras, carnes leves, gorduras do bem, carboidratos apenas dos legumes e algumas frutas e algumas leguminosas. Entretanto, tudo em num determinado equilíbrio e quantidade a ser calculado de forma individualizada. A dieta paleolítica é a busca por uma dieta, por uma alimentação que se adapte melhor ao nosso organismo. Então, como pensar em outra dieta que não fosse aquela embasada em carne, gorduras e frutas? Afinal de contas, durante mais de 50, 60 mil anos, essa foi a base da nossa dieta. E isso nos garante uma facilitação, uma adaptação muito grande, já visto que nós biologicamente somos iguais aos nossos ancestrais de mais de 50, 60 mil anos, como eu referi. E
E a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta considerada a dieta mais cardioprotetora, onde preconiza e libera a sua taça de vinho, o resveratrol está em abundância nessa dieta, azeites e gorduras do bem, carnes magras, peixes, frutos do mar, muitos legumes, e enfim. Você percebeu que as 3 dietas têm em comum? Ambas preconizam proteínas magras, gorduras do bem, frutas, legumes e carboidrato de muito baixo índice glicêmico e quase ou sem carboidrato. Afinal de contas, os problemas de saúde na alimentação começaram a vir para a sociedade a partir do desenvolvimento da agricultura. Ok, foi necessário, a população, a civilização aumentou, a demanda de alimentos aumentou e desenvolveu-se um setor que é a agricultura, mas foi a partir da inclusão dos alimentos derivados do trigo e de cereais, pães e depois a industrialização deles, que começou a gerar e agravar problemas de saúde cada dia mais relacionados a esse tipo de alimentação. Agora, com relação à dieta, o que há de mais importante? Você aprender a se reeducar, ter uma reeducação alimentar, aprender a comer de 3 em 3 horas, aprender a oferecer ao seu organismo um prato pequeno frequentemente durante o dia, informando a ele que você não tem falta de acesso, nem dificuldade de acesso aos alimentos, portanto o corpo não precisa se adaptar, baixando o metabolismo, ajustando hormônios, quando o indivíduo passa longos períodos sem comer, pois o cérebro interpreta isso como uma dificuldade de acesso ao alimento. E ele lança mecanismos metabólicos de adaptação para poder sustentar a sua vida numa situação de adversidade sem encontrar os alimentos. E isso vai gerar aumento do cortisol, isso vai gerar catabolismo, isso vai gerar um acúmulo de gordura. Sim, acúmulo de gordura, porque nós sobrevivemos durante 60 mil anos porque nós desenvolvemos a capacidade de acumular gordura. O homem sobreviveu porque aprendeu a acumular gordura. E por que o organismo teve essa necessidade de aprender a acumular gordura? Porque durante esses milênios o homem sofria de um grande processo de estresse, jejum prolongado, dificuldade ao acesso. Então essa característica de acumular gordura para as poucas refeições que fazíamos foi o que garantiu nossa sobrevivência. Afinal de contas, 1 grama de gordura me proporciona 10 calorias em energia. 1 grama de massa muscular, 1 grama de proteína ou de carboidrato, apenas 5 calorias. E na falta de energia de alimento, o que é mais importante? Sem dúvida nenhuma, estocar gordura para garantir vida. Vamos falar um pouco de atividade física. E aqui, para quem for acompanhar a minha aula, vai encontrar aulas, slides e descrições. Mas eu vou preferir aqui bater um papo geral com vocês e abordar temas mais amplos para que possamos ter um entendimento mais profundo, disso, depois analisando os slides em calma com casa. Antes de mais nada, eu quero falar um pouco sobre atividade aeróbica e anaeróbica. Todo mundo sabe comentar uma atividade aeróbica e anaeróbica, mas acredito que muitos de vocês não saibam ainda diferenciar exatamente o que determina uma atividade física ser aeróbica ou anaeróbica. Se eu perguntar para vocês o que é uma atividade aeróbica, alguns de vocês vão responder, corrida, natação, ou alguma outra atividade esportiva. E o que é uma atividade anaeróbica? Doutor, a atividade anaeróbica é musculação. De uma certa maneira é. Mas não é o esporte que determina a atividade aeróbica ser denominada. É a via metabólica que você utiliza para atender a demanda de energia que aquela atividade física está recrutando. Se a sua atividade metabólica, se a sua atividade física for de alta intensidade, evidentemente você tem que ter disponível glicogênio a nível hepático e muscular para rapidamente disponibilizar, afinal de contas, aquela atividade de alta intensidade demanda energia rápida. E a energia mais rápida a ser fornecida pelo organismo é a disponibilização da sua glicose no estoque de glicogênio em músculo e fígado. Já a atividade aeróbica é quando utiliza a sua gordura ou a sua glicose a ser processada dentro da mitocôndria, formando energia através da gordura. Entretanto, para que possas ter esse tipo de acesso a essa energia da gordura, a atividade física não pode ser de alto impacto ou de alta intensidade. Tem que ser de média, baixa intensidade e de longa duração. Então, como eu disse agora há pouco, não é a modalidade esportiva que determina qual é a atividade física, e sim a intensidade e a fonte de energia para atender essa demanda. Então vamos a um exemplo prático. Usain Bolt e César Cielo. Para vocês, eles são atividade aeróbica ou anaeróbica? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Muitos de vocês estão respondendo aeróbica, não é? Pois bem,
Apesar de ser corrida e natação, não há nada de aeróbico. Em dar uma explosão, um tiro de corrida de 100 metros, acho que o Usain Bolt deve puxar umas 3 vezes o fôlego, e o César Cielo sequer tira o rosto da água. Ou seja, essa explosão de energia não consegue queimar gordura, a gordura não consegue ser queimada para atender essa demanda. Então ele tem que usar o estoque de creatina, fosfagen e de glicose que foi estocado no seu fígado e no seu músculo. Agora, um maratonista que chega ao final de uma prova de 40 quilômetros, pode ter certeza que durante 90%, 80% dessa prova, após a largada, onde ele queimou um pouco de glicose, queimou um pouco de creatina, o resto foi basicamente utilização de gordura como fonte de energia. Bom, se você perguntar para mim o que eu acho mais interessante, sem dúvida nenhuma, eu acho que a ideia das atividades anaeróbicas são muito melhores do que as aeróbicas. Alguns de vocês podem me perguntar, então, doutor, qual é a melhor atividade física para emagrecer? É certo que a primeira resposta da maioria de vocês vai ser a atividade aeróbica, já visto que a fonte de energia é o aeróbico. Mas quantos de vocês conseguem correr mais de 1 hora todos os dias? Sim, porque se ficar só em 40, 30 minutos, você quase não está utilizando gordura. E mais, essa atividade aeróbica cessa imediatamente a queima de gordura assim que você desligar a esteira ou parar de correr. Agora, uma atividade anaeróbica, onde você ganha massa muscular, promove aumento da sua taxa metabólica basal. O que é taxa metabólica basal? É o quanto o seu corpo demanda de energia por dia em repouso. Se você tem uma taxa metabólica basal maior, uma queima de energia maior, mesmo após o final do seu treino, onde você consumiu e gastou energia tanto quanto a atividade aeróbica, durante as 23 horas subsequentes ao seu treino, essa taxa metabólica maior vai estar continuando a queimar gordura. Então você ganha massa magra para queimar gordura. Essa é a proposta das atividades anaeróbicas. Agora a ideia é fazer o que você gosta, fazer com amor e fazer sem sofrer. E, se possível, tente mesclar essas duas atividades físicas. Procure um profissional de treino, identifique qual a melhor atividade física para a sua finalidade e faça com prazer. Vamos agora dar continuidade e eu queria que vocês prestassem atenção nesse slide. Então, eu vou sair um pouco do foco e vou querer mostrar para vocês algo que é um tema muito novo. Para todos aqueles que têm desejo de ganhar massa muscular, não podem estar trabalhando isso sem conhecer a molécula responsável por sinalizar e dar o start para o ganho de massa muscular e síntese proteica, inclusive a nível de DNA. Essa molécula se chama mTOR. Essa molécula é nova, muitos estudos estão sendo trabalhados, muitos trabalhos científicos estão sendo lançados para podermos nos aprofundar mais com o tema, e muitos produtos serão lançados em busca de ganho de massa, queima de gordura, através do mTOR. Aliás, um produto conhecido por muitos de vocês são os bloqueadores da miostatina. Sim, porque se você essa miostatina é uma substância que bloqueia o mTOR. Então, bloquear a miostatina é permitir que você continue a ter ganho de massa, porque essa substância miostatina no corpo, em algum determinado momento, ela interrompe a sua capacidade de ganhar massa muscular. E o mTOR pode ser estimulado através de alimentos, como está aqui, através dos aminoácidos de um whey protein, especificamente a leucina. Ele é estimulado pela insulina e IGF-1, hormônios presentes no corpo, e a insulina pode ser estimulada com a ingesta de carboidratos e proteína, e pode ser estimulada diretamente pela atividade física. Ambas a estimulam diretamente o mTOR. Agora você conseguir entender o tempo de ação de cada uma delas e atuar tomando o suplemento num determinado momento, para poder gerar a sinergia da atividade, do estímulo da atividade física junto com o estímulo do aminoácido em cima do mTOR, você vai estar otimizando os seus ganhos de massa muscular e queima de gordura de forma muito mais intensa. Aqui esse slide, eu vou passar para esse slide agora. Esse slide mostra bem que uma atividade física não é exclusivamente aeróbica ou anaeróbica. Como eu disse anteriormente, eu quis classificar as duas. Mas os estudos recentes mostram que não existe uma atividade física exclusivamente aeróbica ou anaeróbica. Mesmo a corrida do Usain Bolt, que nos 100, 200 metros foi exclusivamente anaeróbica, enquanto ele respira na sua recuperação ou da sua volta de comemoração da sua vitória, aquela queima, aquele momento é completamente aeróbico. Assim como um maratonista, cuja corrida é quase toda aeróbica, a sua saída, a sua largada é anaeróbica. Então uma atividade física sempre começa queimando na sua saída de intensidade inicial a creatina, o fosfagen, depois vai utilizando a fonte glicolítica e depois então é que vamos usando a fonte mitocondrial de gordura, de energia através da gordura. A
Os estudos mais recentes estão nos... Eu vou mostrar vários slides, quem tiver acesso aos slides vai ver os artigos para serem pesquisados para as pessoas que se aprofundam mais no estudo. A ideia é, a gordura marrom é uma gordura que libera, é uma fonte de energia. Se pudéssemos todos ter gordura marrom seria o ideal, porque essa gordura rapidamente ela é disponibilizada, é queimada como fonte de energia e assim nós não acumulamos a gordura branca indesejada, que é aquela gordura que adoece, que acumula nas vísceras, no fígado e que gera síndrome metabólica. E resumindo, a ideia parece que é possível e factível através da ingesta de 5 gramas de arginina fora das refeições. Então, se você puder fazer esse tipo de suplementação, e muitos de vocês eu tenho certeza que já o fazem, vocês vão perceber uma facilitação na queima de gordura. Muitos estudos novos estão sendo lançados para que possamos confirmar essas teorias. Vou avançar um pouco, esses slides estão à disposição de vocês, e vamos falar um pouco de termogênese. Muitos adoram tomar termogênico, eu pessoalmente não gosto muito, inclusive não prescrevo demais, somente alguns manipulados à base de chá verde, capsiate, pimenta, citros, que é a folha da casca da laranja. Eu prefiro esses termogênicos naturais, não gosto desses suplementos com termogênicos muito fortes. Mas o que eu queria comentar com vocês é algo interessante. Eu observo nas academias uma febre, um desejo muito grande de usar termogênico, criando uma expectativa muito grande de queima de gordura. E aí a pessoa toma o termogênico para ir treinar. Raciocine comigo. O treino por si só já deveria ser termogênico. Se você vai para academia e treina de verdade, né? Porque se você vai para academia para fazer um movimento, fica 3 minutos no Instagram, faz mais um movimento, tira outra fotinha, depois fica conversando com alguém, isso não é treino, pode começar de novo. Ok? Então isso não é treino, perdeu o dia. Se você quer ganhar o teu dia, para com isso, volta a treinar e faça um treino de intensidade. Conversa depois do treino. Agora, esse treino de intensidade, ele foi termogênico. Se você treinou direito, com intensidade, intervalos curtos, e ficou esgotado fisicamente ao final do treino, isso já foi termogênico. Aí você lança a mão de um termogênico e já entra nesse treino com ataque cardíaco, com batimento a 180, completamente desnecessário, ou seja, num dia de 24 horas, você potencializou o máximo de queima de gordura durante 1 hora, 2. Por que não treinar pela manhã e depois do treino ou no almoço, tomar o termogênico para estender essa ação termogênica no seu corpo durante mais tempo? Por que não tomar o termogênico pela manhã e treinar depois do almoço ou final de tarde, somando esses períodos termogênicos? Pense nisso, avalie essa questão. Uma coisa que tem me incomodado demais é ver as pessoas tomando termogênico demais, fone de ouvido dentro da academia, parece que estão numa balada, numa rave eletrônica. É essa a sensação que dá, porque a hora do treino é uma hora de concentração. A atividade física vai ser abordado por vários profissionais da área e acho que os assuntos que eu queria comentar já foram abordados. Aeróbico, anaeróbico e, na verdade, não existe exclusivamente aeróbico ou anaeróbico, existem atividades predominantemente aeróbicas ou anaeróbicas. Amarronzamento da gordura branca, como se estivéssemos pincelando a gordura branca, transformando em marrom, que é uma fonte de energia, através da arginina. E uma sugestão de uso de termogênicos. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre intestino saudável. Para entender um intestino saudável, para se ter um intestino saudável, você precisa ter uma microbiota intestinal saudável. O que é microbiota? É a sua flora intestinal. A sua flora intestinal em total equilíbrio com a sua saúde. E o que é desbiose intestinal? É a doença em que altera a sua flora bacteriana, em que altera a sua microbiota intestinal. Uma microbiota intestinal alterada, ou seja, uma desbiose intestinal, vai gerar uma série de alterações na sua qualidade de vida, muito maior do que só a nível gastrointestinal. E vou explicar isso por quê. Afinal de contas, o intestino é o maior órgão do corpo humano. Ele é 250 vezes maior que o tecido do pulmão. Ele tem 8 metros de comprimento. Se nós abrirmos o nosso intestino, ele tem uma área extensa em torno de 500 metros quadrados, tamanho de uma quadra de tênis. E depois do cérebro, é o órgão que mais recebe terminações nervosas, considerado um órgão inteligente ou segundo cérebro. Ou seja, qualquer problema de saúde no seu intestino vai interferir diretamente na sua qualidade de vida, no seu comportamento, no seu humor, na sua saúde, na sua disposição. Portanto, ter um intestino saudável é fundamental para ter uma vida saudável e tratar o seu intestino é uma peça fundamental para se obter esse emagrecimento saudável. E tratamos o intestino após reconhecer uma desbiose intestinal.
Aí a detox pode entrar para fazer a faxina, para que então possamos entrar com a recuperação de prebióticos, probióticos e fibras. Então busquem manter na sua alimentação lactobacilos, enriquecer com prebióticos e probióticos, alimentos naturais. Fujam dos corantes, dos alimentos industrializados, principalmente derivados de farinha e de leite, de farinha refinados e derivados de leite e lactose. Esse slide aqui é interessante. Presta atenção nisso. O nosso corpo humano tem 1 trilhão de células humanas. Não é bastante? Pois bem, nós temos 100 trilhões de bactérias dentro do nosso corpo. Nós temos muito mais bactérias no corpo do que células humanas. Então não seria um descuido não estar tratando com carinho o seu intestino, a sua flora bacteriana? Para você ter uma ideia, é tão grande essa flora bacteriana de 100 trilhões que se estima que pesa em torno de 1,5 kg. 1,5 kg do seu peso é de bactérias. Então nós temos um intestino enorme, inervado quase tanto quanto o seu cérebro, com 100 trilhões de hóspedes bacterianos no seu corpo humano. E aí eu pergunto, o que você tem feito pela saúde do seu intestino? Além de ingerir antibióticos, corantes, alimentos, junk food, álcool, fumaça. Ok, é a vida. E o que você fez para de vez em quando limpá-lo, mantê-lo saudável? Qual foi a ação proativa, a última ação proativa que você teve com o seu intestino? Então pense nisso, procure um nutricionista, procure um profissional habilitado para avaliar a sua saúde intestinal. Considerando que o número de bactérias que estão presentes no intestino humano é 10 vezes maior que o número de células humanas, e a atividade metabólica exercida por essas bactérias é de até 10.000 vezes maior que a atividade metabólica das nossas células, torna-se evidente que o organismo inteiro será negativamente afetado mediante o desequilíbrio da sua microbiota. Então vamos cuidar desse intestino, galera. Para quem for acompanhar as aulas, eu vou deixar bem descrito a bioquímica do intestino, as células epiteliais. E o que é importante conhecermos? Sabermos, o nosso intestino é um lúmen, é um tubo de mais de 8 metros, cuja parte interna é revestida por uma mucosa, que não é lisa e íntegra, ela é preenchida por milhares de vilosidades, como o slide mostra. Então dê uma olhada aqui, essa aqui seria a parte interna do intestino, e aqui seria a parte em contato com nossos vasos sanguíneos. Os alimentos passam por dentro do intestino, entram nessas vilosidades, são processados e separados e então absorvidos pelos enterócitos, que são as células intestinais, e aí então caem na circulação. Por isso que essas vilosidades têm que estar íntegras. Os corantes, as toxinas, os agrotóxicos, os herbicidas que entram dentro do seu lume, do seu intestino, vão afetar a qualidade de absorção do seu corpo. E aí vem a frase que eu mais gosto de usar. O homem é o que come. É uma verdade, mas mais do que come, o homem é aquilo que ele absorve do que ele come. Sim, porque se o seu intestino não estiver saudável, não adianta nada estar ingerindo nutrientes saudáveis porque seu corpo não está absorvendo. Então tem que se ter um intestino saudável para ter uma absorção dos alimentos que você vai fazer em ingestão. Então grave essa frase, o homem é o que absorve no intestino. Então, nós temos aqui várias razões para podermos pensar em fazer um programa de limpeza e desintoxicação, e aí a dieta detox entra, a hidrocoloterapia, ozonioterapia, uma série de recursos, borra de café, existem técnicas sensacionais, ayurvédicas, medicina chinesa, sim, a medicina chinesa há milênios, há mais de 500 anos já fala sobre a saúde do intestino. A base do fluxo de energia é o intestino na medicina oriental. Então, vamos acompanhar esse slide. Uma dieta equilibrada. Quais razões para desintoxicar o corpo? Para manter uma dieta equilibrada, comendo menos carne vermelha, menos laticínio, açúcar, até se possível eliminarmos da sua dieta. Para aliviar dor de cabeça, dor lombar, dor nas juntas, sinusites, rinites, laringites. Sim, essas alergias todas estão associadas a uma desbiose intestinal. Gripes, resfriados, olhos irritados, indigestão, gases, distensão gastrointestinal, ansiedade, infecções, gastrite e principalmente sobrepeso e obesidade. Então, se você tem o seu intestino saudável, mantenha-o. Se você reconhece o intestino não saudável, trate-o. Faça a reposição de prebióticos, probióticos. Organize uma dieta de faxina no seu organismo e mude os seus hábitos de vida e desenvolva novo estilo de vida na sua alimentação. E para finalizar, como eu já mostrei,
o intestino não saudável está diretamente ligado ao desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Mas os estudos, cada vez mais, além dos estudos comprovarem isso, estudos novos estão mostrando que a obesidade infantil está totalmente associada a uma desbiose infantil, uma desbiose intestinal desde a infância. Então, imagine uma criança com um hábito alimentar completamente desregulado, tomando Coca-Cola, comendo farinha. Sim, eu vejo crianças sendo forçadas a tomar Coca-Cola pelos pais, colocando farinha branca e tendo dó da criança, porque tadinho, deixa ele comer chocolate. Tadinho o quê? Se nunca comeu chocolate, por que ele vai sofrer falta de chocolate se ele não conhece isso? Quem conhece é você, adulto. É você que é viciado em chocolate, sente falta e acha que essa criança também vai sofrer falta de um chocolate. Desculpa te informar, você acabou de gerar vício nessa criança, inserindo açúcar tão cedo na vida dela. Preste atenção com a alimentação dos seus filhos. As pessoas que me acompanham nas mídias sociais sabem o quanto valorizo essa ideia. Porque a obesidade instalada na infância, na primeira infância, no primeiro aos 3 anos de idade, aos 7 aos 12 anos de idade, é quem vai desenvolver o número de adipócitos, de células gordurosas que esse indivíduo vai ter, essa criança vai ter por toda a sua vida adulta. Então, ter uma criança obesa nessa idade é estar desenvolvendo um futuro adulto que vai lutar a vida inteira contra essa doença que se chama obesidade. Manter uma criança magra e saudável na infância é garantir, no mínimo, uma saúde para que depois ele assuma o controle da sua vida pessoal e mantenha a sua educação que foi desenvolvida na sua casa. Porque se você não soube educá-lo na infância, como foi o meu caso, sim, eu tinha 92 quilos até os 13 anos de idade. Fui um obeso infantil, faço parte de uma família com um código genético para a obesidade. E só tem uma maneira de combater o seu código genético, mudando o seu estilo de vida. O estilo de vida é muito mais preponderante na determinação de futuras doenças do que qualquer código genético. Eu costumo brincar que, no meu caso, pessoalmente, eu tenho uma família do lado paterno, todos diabéticos e infartados. Já infartaram antes dos 40 e poucos anos. Do lado da minha mãe, obesidade mórbida, com tios e tias operados com cirurgias bariátricas. Eu tenho 52 anos, tenho 7% de gordura, tenho 110 quilos e não tenho nenhum sinal de diabetes. Apesar do meu código genético carregar uma arma, uma bazuca, quem aciona essa arma é o seu estilo de vida. Então você que decide se essa doença que está na sua carga genética vai se desenvolver ou não, de acordo com a forma com a maneira que você cuida da sua vida e da sua saúde. Aliás, eu queria abordar um assunto aqui interessante. Nós somos brasileiros e vou abordar um bem que é muito valorizado pelo brasileiro, o automóvel. Todo brasileiro sonha depois da sua casa em ter seu automóvel próprio. E é um luxo ter um automóvel. E eu queria perguntar, você que comprou seu automóvel, você testa ele? Você para em qualquer posto e põe em qualquer gasolina? Você testa, hoje eu vou tentar subir a serra sem gasolina? Hoje eu vou andar com os pneus murchos? Quer saber, eu não vou botar óleo no meu carro? Tenho certeza que nenhum de vocês trata o seu carro assim, vocês tratam com muito carinho. Na verdade, a maioria de vocês trata o carro melhor do que vocês mesmos. Porque quando vocês comem qualquer lixo alimentar, ingerem refrigerantes de cola, põem alimentos tóxicos instantâneos para dentro do seu corpo, é a mesma coisa que você está colocando álcool dentro de um carro a gasolina, diesel dentro do seu carro a álcool, colocando a água no motor. Pense nisso. Cuide do seu corpo, porque o seu corpo é o seu bem mais valioso. Para encerrar um pouco, queria dizer para vocês como uma antibiótico terapia simples, um tratamento de sinusite. Todos nós já passamos por um tratamento de antibiótico terapia por uma semana. Acredite nisso, uma semana de antibiótico terapia faz-se necessário 2 anos de tempo para restabelecer a sua microbiota intestinal. Então, muitos de vocês já sabem disso, talvez não tenham essa informação, mas já sabiam que não deveriam tomar antibiótico terapia à toa. Está aí uma razão. O antibiótico que vai tratar sua sinusite ou qualquer outra infecção não é seletivo. Ele vai matar bactérias do bem. Não intencionalmente, mas vai matar e vai gerar um desequilíbrio. Então avalie bem, tenha certeza se necessário antes de iniciar qualquer tratamento com antibiótico terapia. Então, uma vez que você tem esse intestino, essa desbiose corrigida, essa flora intestinal corrigida, nós conseguimos então reverter e melhorar essa resistência de insulina, aumentamos as incretinas, diminuímos a inflamação, aumentamos a saciedade, diminuímos a permeabilidade intestinal e esses fatores vão contribuir para uma melhora de obesidade, uma melhora do tratamento. Probióticos e prebióticos deveriam ser os alvos desse processo de restauração da flora intestinal.
e busca de uma flora intestinal normal. Ok, eu vou colocar para vocês aqui um artigo, quero que vocês deem uma lida para quem acessar a aula, e tem a explicação do slide de um artigo muito legal de 2014, da Journal of Nutritional Biochemistry, mostrando a importância das frutas no tratamento da desbiose intestinal. Agora vamos abordar o quarto pilar, né, que é a modulação, é o sono e o estresse e a modulação hormonal. Ou seja, modular esse estresse e o sono. Através da modulação hormonal, podemos corrigir as alterações dos distúrbios do sono e os distúrbios do estresse. Porque um estresse em atividade desregula toda a sua saúde hormonal, física e mental. E proporciona uma grande facilidade de aumento de peso, sobrepeso e obesidade e doenças mórbidas, crônicas, inclusive câncer. Aqui, nesse slide, nós falamos sobre efeitos do estresse, queda do cabelo, dores de cabeça, problemas de concentração, tensão muscular, irritabilidade, falta de desejo sexual, problemas estomacais, raiva, ansiedade, apatia. Vou abordar e tentar explicar cada um desses temas para que possamos ter um entendimento melhor. Estresse. Quando nós olhamos eu queria que vocês agora acompanhassem um slide, tá, gente? Quando nós olhamos um iceberg, nós imaginamos toda aquela montanha de gelo. E é assim que a medicina convencional olha o estresse. O estresse está associado à ansiedade, à hipertensão, dor de cabeça, distúrbio de sono, infartos, arritmias, gastrite e depressão. Isso já é consagrado. Agora, como a medicina convencional falha, sempre olhar somente a ponta do iceberg, afinal de contas, mais de 90% do iceberg está embaixo d'água, assim como mais de 90% de todo o problema que o estresse gera não está só naquela ponta. Está em alterar completamente o seu sistema endócrino hormonal e alterar em muito o seu sistema imunológico de defesa. Vamos abordar isso agora nesse restante de aula, tentando falar um pouco mais sobre isso. Desenvolvendo doenças crônicas degenerativas. O estresse é capaz de alterar neurotransmissores, hormônios, citocinas e eucosanoides, que são os ômegas. Vai poder alterar a nível hormonal, gerando ou até antecipando uma menopausa, andropausa. A menopausa todos conhecem, a andropausa é a queda do hormônio da testosterona no homem. A adrenopausa é a queda do DHEA, que é o tal do DEA. Somatopausa é a queda de um hormônio importantíssimo produzido no sono profundo, que é o GH, que depois se transforma em IGF-1. IGF-1 é o GH após a passagem hepática, é o mesmo hormônio, é um hormônio após uma transformação no fígado. Tireopausa, que é a queda da função da tireoide. Melatopausa, que é a queda da produção de melatonina, e eletropausa, que é a queda do hormônio mais abundante presente no cérebro, que é a pregnenolona, acarretando queda de memória. Então veja, altera-se todos os níveis hormonais, acarretando sintomas característicos do estresse. Então o estresse sempre foi tratado de forma intangível, de uma maneira muito subjetiva. Não, nós vamos aqui mostrar cientificamente como o estresse pode, item a item, alterar cada parte do seu organismo. Vai alterar a sua capacidade de resposta imunológica, vai desenvolver doenças imunes, alergias e principalmente a tal da inflamação crônica e silenciosa. Essa inflamação crônica subclínica ou inflamação silenciosa é o mal da humanidade, porque as pessoas estão alimentando essa doença com hábitos de vida ruins, alimentação ruim, sono ruim, mas como não sente dor? Como nos exames demora a apresentar alterações, as pessoas não percebem que estão caminhando para essa doença, porque não gera sinais. Quando então essa doença já está numa fase evoluída, a inflamação já está evoluída, e aí então começa a apresentar assim, alteração da dislipidemia, alteração do seu colesterol, alteração da sua insulina, alteração da sua glicose, a obesidade, diabetes, hipertensão e muitas outras doenças. E então, depressão, câncer, AIDS, doenças cardiovasculares, doenças ortoarticulares, Alzheimer e Parkinson. Tudo isso está associado ao estresse. Vamos falar um pouco dessa teoria de Hans, a teoria do estresse. Ela tem uma fase 1, que é a fase de alarme. Observem aqui, preste atenção no slide. Essa parte chamada cortical
e frontal do cérebro é a parte responsável, ela é desligada na fase de alarme de estresse. Na fase aguda do estresse, essa parte do cérebro é desligada. E então, algumas funções são desativadas, como a razão, o julgamento, o planejamento e o moral. E outra área do cérebro, que é a área subcortical, límbica e autonômica, ela é superativada, que ela é responsável por atitude física e ação. Então, vamos falar um pouco dessa teoria de Hans. Ela tem a fase 1, que é a fase da reação do alarme, quando o corpo se prepara para a luta ou a fuga. Você prepara o corpo, o cortisol secretado em alta abundância, acompanhado do cortisol uma secreção enorme de adrenalina, porque ambos são produzidos na mesma glândula suprarrenal, preparando você para rapidamente tentar resolver essa situação, atacando ou fugindo. Entenda que a sua área cortical pré-frontal, responsável pelo julgamento, está desativada. Por isso, muitas vezes, nessa fase de alarme, fazemos loucuras quando estamos com raiva, porque essa fase do julgamento foi desligada. Então há uma supressão da resposta imunológica inflamatória, há uma supressão da digestão, da reprodução, reparo do crescimento, aumenta a frequência cardíaca, respiratória e pressão. As respostas neurais são alteradas, a cognição e há uma dificuldade de aprendizado nessa fase. Há uma queima de açúcar, mas principalmente gliconeogênese, que é porque o corpo entende que sob estresse